Vamos lá? Um pouquinho de dinâmica com atrito para você. A questão aborda um objeto com formatos diferentes. Ele cita dois amigos, onde os amigos estão questionando o tempo de queda de um objeto e a relação entre o formato e o tamanho e o peso, as características que devem ser abordadas justamente nesse tipo de conteúdo. Primeira coisa que eu queria que você percebesse é que sem a presença de atrito, esse tempo ele depende exclusivamente de quê? Da altura de queda e da aceleração da gravidade local. Por quê, Eduardo? Vamos lá. Relembrando para você o que você aprendeu nas aulas de cinemática para queda livre. A altura de queda de um objeto ela é dada por isso. HA menos H0, que multiplica a velocidade inicial no eixo Y vezes t, mais ou menos a aceleração da gravidade vezes o quadrado do tempo, tudo isso sobre 2. A chamada equação da altura, eu estou dando uma simplificada aqui nela para você. Quando essa altura é a mesma altura de queda para os dois objetos, então eu vou considerar o colega B aí citando uma folha de papel amassada e uma folha de papel aberta, que é justamente o gabarito da questão. Você percebe que eu vou considerar os dois abandonados da mesma altura, ΔH. Os dois são abandonados, então essa velocidade inicial aqui, ó, de queda, ela é a mesma, ela é zero para os dois. Então, sendo zero vezes t, tudo isso vai dar zero. Continua. Essa altura de queda, então, depende de quem? Da aceleração da gravidade local ao quadrado do tempo, tudo isso sobre 2. Então, esse tempo, ele será duas vezes essa altura sobre a aceleração da gravidade. Esse tempo, bota dentro de uma raiz quadrada, né, para ficar bonitinho. Como é que vai ficar isso aqui dentro da raiz quadrada? Duas vezes essa altura sobre a aceleração da gravidade. Isso considerando que não há presença de atrito e que, portanto, a única força que age sobre o objeto no momento de sua queda é a força peso, que ela é justamente determinada pela aceleração da gravidade local. E isso considerando que a única força que age no objeto é a força peso. Eduardo, então, peraí. Eu vou poder dizer que na presença de uma outra força, considerando então a presença de força de atrito, eu não vou poder dizer que a aceleração de queda é a aceleração da gravidade. Perfeito. Então a gente vai pegar essa equação agora e vai adaptá-la para a presença de mais forças além da força peso. Ou seja, eu quero que você olhe para essa expressão desse jeito. Esse tempo de queda, então, ele depende de quê, professor? Depende da altura, como ali está, e depende da aceleração com que o objeto vai cair. E ele pode cair com essa aceleração? Pode, galera. Além da força-peso, se eu tiver presença de uma força de atrito, de resistência do ar, do fluido em volta do objeto, eu vou ter a aceleração de queda do objeto não sendo apenas a aceleração da gravidade. Eu vou ter que calcular a força resultante para, consequentemente, calcular essa aceleração. Então, agora, você vai imaginar uma situação na presença de uma força de atrito exercida pelo ar. E a tendência aqui é que a força de atrito seja contrária ao movimento. Como o movimento aqui é um movimento de queda, como esse movimento é um movimento de queda, ó, essa força de atrito então, ela é contrária ao movimento. Ela é uma força de resistência executada por quem? Pelo ar. E é uma força de atrito. Só não deve ser obtida pelo cálculo que você está acostumado para a força de atrito determinada por uma superfície. Força de atrito é μ vezes a normal. Isso não se aplica aqui. Aqui essa força de atrito ela é determinada por outra maneira. Quando um objeto se movimenta em um fluido, líquidos ou gases, esse objeto fica sob a ação de uma força de atrito que é dada pela seguinte expressão. Essa força de atrito ela pode ser determinada pelo ar, tá? Ela pode ser K vezes a velocidade, ou essa força de atrito também determinada pelo ar pode ser K vezes o quadrado da velocidade. Eduardo tem ela sem o quadrado e ela com o quadrado? Perfeito. Ela sem o quadrado é para quando a velocidade do objeto, para uma velocidade, ó, vou botar aqui, baixa. E ela ao quadrado é para quando a velocidade é o quê? Alta. Então vamos lá, uma aeronave em alta velocidade se deslocando na atmosfera. É uma velocidade alta. Então eu já vou calcular o atrito exercido pelo ar sobre essa aeronave dessa maneira. Já quando você tem um veículo trafegando em uma rodovia, uma velocidade baixa, bem baixa, aí essa força de atrito exercida pelo ar também existe. Já passa a ser K vezes a velocidade. Então essa velocidade ela é muito relativa. E é claro que dentro da questão você vai ser se explorado sobre isso, vai ser dito a você se você deve seguir o caminho de K vezes a velocidade ou de K vezes o quadrado da velocidade. Você não tem a obrigação de mensurar esse tipo de coisa só no achômetro.
Eduardo, e onde é que você quer chegar? Eu quero que você perceba que a força resultante que age sobre o objeto é o que vai determinar a aceleração. E essa força resultante, vamos olhar para ela de duas maneiras. Essa força resultante, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Sem falar que essa força resultante, aplicando ali o conceito de segunda lei de Newton, de força resultante. O que é a força resultante? É o resultado das forças que agem sobre o corpo. Quem for a favor do movimento é positivo, quem for contrário ao movimento é negativo. Então isso vai colocar peso menos força de atrito em ação. Ó. Então agora raciocina comigo. O objeto em queda, esteja ele com a folha de papel sendo amassada ou com a folha de papel aberta. Elas têm a mesma massa? Tem. Então esses dois objetos aqui, ó, eles têm o mesmo peso, folha de papel amassada ou folha de papel aberta. Elas têm o mesmo peso, mas elas não têm a mesma força de atrito exercida nelas. Isso vai influenciar na força restante em cada objeto desse, nesse e naquele. Aqui, galera, é o mesmo peso? É. É o mesmo peso? É. Mas não é a mesma força de atrito. Aqui a força de atrito que age sobre o objeto ela é muito maior. E ela é muito maior do que na primeira situação. Claro que ela não é maior do que o peso, senão o objeto subiria. Apesar de eu ter colocado esse vetor maior do que esse, na verdade o peso ele é maior do que a força de atrito. Ok? Essa força de atrito eu só exagerei dessa maneira para você perceber que ela é maior do que a força de atrito da segunda situação. Da primeira situação. Por que, Eduardo, que essa força de atrito exercida pelo ar é maior? Por causa dessa constante. Para esse objeto que ele vai cair em baixa velocidade, então vamos à expressão de cima. Independente disso, o que é essa constante? Essa é uma constante aerodinâmica, que depende da massa do objeto, ela depende do tamanho do objeto, depende do formato do objeto e depende da densidade do ar que está em volta do objeto. Estão lançadas no mesmo meio, então essa densidade do ar vai ser a mesma, mas o formato não é. Como o formato é diferente, o formato desse objeto não permite que ele caia em alta velocidade porque ele está mais distendido, mais esticado, ocupa mais espaço. Então essa constante ela vai aumentar. Quando essa constante aumenta, eu aumento a força de atrito. Quando eu aumento a força de atrito, eu reduzo a força restante, porque eu estou subtraindo o peso dela. Com o aumento da força de atrito, eu reduzo a força restante. Quando eu reduzo a força restante, eu reduzo a aceleração. Quando eu reduzo a aceleração, ó, são inversamente proporcionais. Quando eu reduzo a aceleração, eu aumento o tempo de queda. Por isso que uma folha de papel ela cai lentamente. Bola!